Os venezuelanos rejeitaram em referendo neste domingo agora a jurisdição da Corte Internacional de Justiça sobre a longa disputa territorial do país com a vizinha Guiana e apoiaram a criação de um novo estado na região de Essequibo. Segundo a Justiça Eleitoral venezuelana, mais de 95% dos eleitores aprovaram as 5 questões elaboradas pelo governo. Com isso, se criaria o 24º estado federal da Venezuela, chamado por lá de Guiana Essequiba. Os habitantes da região se tornariam cidadãos venezuelanos. Só que a Guiana tem o controle efetivo do território, que fica a oeste do rio Essequibo, desde a demarcação da fronteira em 1905, quando ainda era colônia britânica, demarcação esta feita entre Venezuela e Reino Unido. A gente vai entender melhor essa pendenga, essa disputa territorial entre Venezuela e Guiana, conversando agora com um especialista em direito marítimo e internacional, o advogado Zilan Costa e Silva, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite, seja bem-vindo. Bom dia, doutor Zilan. Muito obrigado, bom dia a todos vocês, bom dia os ouvintes da rádio e a todos aqui. Entender essa história é um pouco, digamos assim, voltar ao passado. Porque, na realidade, esse conflito surgiu há centenas de anos atrás. E o que se discute, o que se especula nesse momento é se existe, de fato, risco de guerra entre os dois países. Passo essa pergunta para o senhor, existe? Veja, nações, elas funcionam de forma diferente de pessoas. Elas funcionam do ponto de vista das necessidades geopolíticas. Isso são pensamentos de realidade. Risco sempre há, certo? Agora, se a Venezuela vai tomar ou não esse caminho, depende das circunstâncias, porque uma invasão da Guiana não seria uma tarefa fácil. Certo? Agora, então, e é uma demarcação da fronteira feita em 1905, não é, entre Venezuela e Guiana. E com esse histórico, como é que esse histórico pode influenciar a decisão da população venezuelana, por exemplo, nesse referendo? Na realidade, se você quiser entender o processo, a gente tem que recuar um pouco no tempo, tá certo? Na realidade, a Espanha chegou lá. Na realidade, isso é um resquício de uma luta de impérios coloniais. Essa batalha começou entre a Espanha e a Inglaterra. Uhum. Então, certo? A Espanha chegou na região em 1498 com a terceira viagem do irmão de Colombo, né? Naquela época, eles começaram a explorar aquela região e dominaram aquilo. Então, os espanhóis, o primeiro assentamento é espanhol. Na mesma época que os holandeses tentaram invadir Salvador, em 1625, eles chegaram lá também e estabeleceram uma colônia lá. E, anos depois, a Espanha reconheceu aquela colônia, que seria a colônia holandesa, que iria até a margem do rio Essequibo. A divisão de fronteira seria o rio Essequibo. Uhum. E, séculos depois, em 1814, a Holanda, por tratado, cedeu aquela área para a Inglaterra, que era também uma colônia imperialista que queria seu pedaço da América do Sul. O problema é que a Inglaterra, ela ultrapassou a margem do rio Essequibo e foi adentrando à esquerda do rio e foi adentrando, porque lá se descobriu muito ouro. E parece que tem petróleo lá também, né? Lá não tem só petróleo, lá tem o que é chamado de bloco de Steenbrück, que na realidade é uma das maiores reservas do mundo, responsável por aproximadamente 1% de toda a produção de petróleo, das reservas de petróleo recuperáveis existentes no mundo, o que vai multiplicar a economia da Guiana, que tem aproximadamente 800 mil pessoas, por 60 vezes. Mais ou menos como se Feira de Santana se descobrisse sobre uma reserva gigantesca de petróleo e a gente fosse perguntar para o pessoal de Feira de Santana, e aí? Vocês querem virar a capital agora? Querem ser um estado independente? Como é que é? Quem não quer? Pois é. Tem condição de virar um país com PIB per capita estratosférico, né? De um país pobre vai se tornar um dos países mais ricos per capita do mundo. Agora, a expectativa é de $60 mil por pessoa logo, logo. Eu confesso minha ignorância, conheço praticamente nada desse pequeno vizinho nosso. Tem vínculo cultural com quem? Esses 800 mil habitantes, eles são
súditos do rei Charles. Não mais, né? Porque não, eles desde 1966 é independente. Já é independente. Sim, independente, né? Mas tem vínculo cultural, tem vínculo efetivo com o Kibanda. Eu diria que eles têm ainda uma relação muito forte com a Inglaterra, né? Porque afinal foram súditos e foram colônia da Inglaterra. Aliás, nós temos ainda uma colônia lá, que é a Guiana Francesa. A Guiana Francesa é um território ultramarino da França e muito claramente... A França é um país amazônico, portanto. Também. Apesar de querer que a gente não querer que a gente assine o Mercosul por questões protecionistas deles, entendeu? E temos o Suriname, que é também um país independente, mas aí já com grande presença da cultura holandesa. Agora, professor, o presidente Lula da Alemanha, ele deu meio que um pito no Maduro, né? Dizendo, menos, né, Maduro? Que tudo que a gente não quer agora é uma guerra em nenhum lugar, já tem guerra demais, ainda mais aqui onde do nada assim o cara está falando. Isso tem chance de acontecer esse conflito? Chance tem, sempre tem. Por conta do Maduro encurralado... A irracionalidade humana sempre nos surpreende, né? Mas sim, claro que tem. A questão é que militarmente a Guiana não representa nenhum risco para a Venezuela. O exército... A polícia militar da Bahia poderia chegar lá e tomar a Guiana sem problema. Claro, tem mais pessoas na polícia militar. Tem quase 10 vezes mais. Tem mais gente da polícia militar do que habitantes de lá, né? São 10 mil pessoas só, contra 300 mil. E a Venezuela efetivamente tem um exército preparado. Mas essa questão é uma questão muito maior do que isso. Por quê? Porque a Venezuela é apoiada pela Rússia e China. Tá certo? A Guiana, teoricamente, apoiada pelos Estados Unidos, que quer uma base lá. O problema é eles estabelecerem uma base lá. Que aí nós teremos uma questão que envolve o Brasil. O Brasil vai querer uma base americana logo aqui na nossa esquina? Essa é a grande questão. E a grande questão em discussão, efetivamente, é um laudo arbitral. Topar isso, né? É um laudo arbitral que foi feito em 3 de outubro de 1899. E esse laudo arbitral foi feito por tinha 2 juízes americanos, 2 juízes ingleses e um juiz russo. Só que naquela mesma época... Mas não tínhamos ainda uma corte internacional. Não tinha. Por isso também é questionado esse laudo arbitral, porque não seria um laudo jurídico, seria um laudo diplomático. Esse é um dos elementos que 1899, a primeira conferência de Haia... Não, na verdade foi um procedimento arbitral à parte que foi por pressão dos Estados Unidos a favor da Venezuela à época. Houve uma mudança recente de posição, os Estados Unidos não está a favor da Venezuela. Mas a questão, inclusive, ela ficou mais grave ainda quando em 1949, um dos participantes desse procedimento de 1899, que era um advogado chamado Severus Mallet-Prevost, ele deixou um memorando, que é conhecido como Memorando Mallet-Prevost, escrito para ser publicado depois da sua morte. Onde ele, nesse memorando, diz que aquele procedimento foi equivocado porque houve conluio entre os russos e os ingleses, porque os russos estavam em guerra com a China, e havia aquela guerra sino-rússia, e houve o apoio dos ingleses para a resolução daquela situação. Ou seja, tudo é uma questão de Mas como a comunidade internacional pode influenciar ou intervir nesse processo hoje? O Tribunal de Haia já decidiu, dizendo que Venezuela não pode tomar essa terra lá da Guiana, mas a Venezuela aparentemente já disse que não vai respeitar essa decisão. Na realidade, esse procedimento começou em 2018, proposto pela Guiana. A Guiana entrou com um procedimento para fazer a resolução do conflito. Mas deixa eu falar uma coisa. De qualquer forma, a fronteira não é essa que é decidida em 1899. Não é essa a fronteira existente hoje. Ela é menor. Seria a linha Schönbrück. Sim. Essa linha é um pouco menor do território que hoje a Guiana ocupa. Mas o X da questão está no mar ou está no continente? O maior interesse. O X da questão é o petróleo. É o petróleo, o ouro, e não só o ouro, mas o cobre e outras reservas minerais que têm importância naquela região e que, obviamente, são extremamente geopoliticamente estratégicos para todo mundo. A briga é essa.
Caso a Venezuela decida incorporar mesmo esse território da Guiana, como é que ficam as questões referentes aos habitantes locais, em termos de cidadania, direitos, Eles já identidade? decidiram conceder a cidadania venezuelana a todos. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas de qualquer forma eles decidiram que se eles ocupassem, todos os cidadãos da região seriam incorporados como cidadãos venezuelanos. Eles passariam a ter a opção de serem tanto venezuelanos quanto guianos. Seriam guianos? A expressão correta é essa? Guianos. Seria exatamente uma opção. Ou guianos, né? Não seria uma opção, né? De qualquer forma, seria uma coisa meio que de cima para baixo. E o que o Brasil ganha com esse conflito? Nada. Doutor Ganhar Zilano? nada, mas precisa agir. Por quê? Porque se você analisar o terreno, aquele terreno é um terreno de selva extremamente complicado. E é um terreno de planalto, né? Nós somos todos prisioneiros da geografia, né? Então, não há possibilidade sem um grande esforço do exército venezuelano de passar do seu território para o território da Guiana sem passar pelo caminho brasileiro. Eles teriam que entrar pelo território brasileiro. É por isso que o nosso exército está lá. Já reforçou, inclusive, o efetivo na fronteira. Né? Dizem que tem só 70 Mas pessoas a mais. gente, né? Dizem. Obviamente, e nós vamos continuar com esse número, porque eu acho que esse número não precisa ser revelado a ninguém, porque é estratégico para a gente guardar quantos militares brasileiros estão efetivamente na região. Mas, de qualquer forma, é um desafio para a liderança do presidente Lula, né? Se ele está querendo ser um interlocutor da paz mundial, e de repente aqui, do lado da gente, começa um conflito, é um desafio para a diplomacia brasileira, sem dúvida alguma também. Né? Mas a diplomacia brasileira é competente, viu? Isso a gente sem não dúvida, pode negar, sempre foi. Inclusive, a decisão de 1899, as pessoas não sabem, mas interferiu nas nossas fronteiras também, porque eles decidiram fronteiras nossas que sem sequer a participação do Brasil. Tamanha era, digamos assim, a prepotência dos impérios, né? E aí a gente fez uma carta de protesto, mas a diplomacia brasileira resolveu a questão. Assim como resolveu a questão do Acre também pacificamente, né? Também, pacificamente mais ou menos. Né? Mas... Quando o senhor fala que o Brasil não ganha nada com esse possível conflito e que precisa agir fazendo o quê? Impedir que a Venezuela nos utilize nosso território para passar para a Guiana. Isso não seria admissível, né? E seria a única opção da Venezuela para passar para o território de lá? Seria a opção mais simples e mais barata. Então a gente corre o risco de comprar briga com a Venezuela também. Eu não acredito, porque o Brasil tem uma força importante na América do Sul, que não utilizava, mas com o presidente Lula, efetivamente, a nossa posição internacional mudou sensivelmente. Agora, imaginando de fato o pior, um conflito armado entre Venezuela e Guiana, que consequências a gente poderia já imaginar do ponto de vista de interferência de outros cenários, outros países, outras nações? Veja bem, o que a gente chama de guerra por procuração não vai acontecer. Por quê? Porque o exército guiano é muito pequeno, uma população de 800 mil pessoas. É muito pouca gente para efetivamente lutar. Então, a gente teria o quê? O envolvimento verdadeiro de outros países com seus próprios soldados. Então, os americanos teriam, por exemplo, que mandar seus próprios soldados para a Guiana e lutar numa selva que seria o novo Vietnã. Uma das primeiras consequências, o senhor acha que seria essa? Os Estados Unidos mandando soldados para a Guiana? Certamente porque eles querem uma base na região, porque, primeiro, tem petróleo e tem empresas americanas explorando esse petróleo, né? E Venezuela receberia apoio de quem? Da Rússia e da China. Eita, então... É uma guerra... Se bem que a gente está vendo cenários semelhantes lá no Oriente Médio, quer dizer, semelhante guardadas as devidas diferenças, mas... As pessoas precisam entender que o mundo está em conflito, não é só no Oriente Médio, não é só na Ucrânia, é também na África, é também na região do Azerbaijão, tem Nagorno-Karabakh, tem a situação da Armênia, o mundo inteiro está em conflito. Nós estamos vivendo uma era entre uma mudança de um período que virou unipolar, que foi na época da década de 1990, com o colapso da União Soviética. Sim. Surge os Estados Unidos como único poder. Foi a época que aquele escritor Fukuyama disse que era o fim da história, era a questão da democracia, tudo ia se expandir pelo mundo e que tudo ia ser lindo e maravilhoso. Errou, como todos os grandes pessoas que querem prever o mundo
erram, né? Porque o mundo é feito de pessoas e pessoas às vezes se comportam de forma irracional. E muito equivocado da nossa parte imaginar que esse conflito se resume a dois polos, né? Que a gente fala muito Estados Unidos, China, Estados Unidos contra Rússia, como se fossem, de fato, os dois únicos polos que estivessem em briga, mas... Hoje o mundo está mudando de paradigma, do mundo unipolar para o mundo multipolar. Nós estamos vendo o surgimento de diversas outras potências, tá certo? Nós temos a potência China, nós temos a potência Índia, nós temos a Rússia como uma potência, porque é uma potência um pouco economicamente não compatível, mas militarmente sim. Então, sim... Alguma potência também lá no Oriente Médio? Fala-se muito do poderio militar do Irã, que a gente subestima muito. Existe também essa projeção de alguma nova potência surgindo em lugares que a gente nem imaginava? O Irã é uma força a ser avaliada com cuidado, sempre. E o Irã, diga-se de passagem, também que recebe o apoio tanto da China quanto da Rússia. Exatamente. Mas o grande problema naquela região é outro. Na realidade é o seguinte: o ataque foi um ataque terrorista, é preciso que seja reconhecido. Tá certo? O ataque do Hamas contra é um grupo o Israel no dia 8 de outubro. É preciso reconhecer isso. Os brasileiros tendem a olhar com um olhar um pouco mais positivo, mas efetivamente foi um ataque terrorista e é um grupo terrorista porque tem como função existencial a destruição de Israel. Isso está escrito na carta de fundação deles. O objetivo deles é destruir Israel. A questão é que a luta, os países quando respondem a um ataque terrorista ou qualquer ataque, é tradição que seja proporcional. E a resposta do governo... O que não está acontecendo hoje, A resposta do governo israelense está sendo uma resposta desproporcional. E isso, na realidade, está destruindo digamos assim, a opinião pública em relação a Israel, que pode causar um problema maior, tá certo? No futuro, que a própria existência de Israel, porque provoca a união do mundo muçulmano. O mundo muçulmano, normalmente, quer a paz. Agora, a questão é a seguinte: tudo uma questão de riqueza e população. Quantos judeus existem no mundo, efetivamente? 33 bilhões de pessoas. Quantos muçulmanos existem no mundo? 1,6 bilhão de pessoas. Quantos desses são radicais? 10%. Só que 10% de 1,6 bilhão são 160 milhões de pessoas. Então, a gente precisa tomar as coisas com cuidado. E 6% deles vivem na Europa. Então, as consequências de um conflito desproporcional no Oriente Médio espalham pela Europa e por todo o resto do mundo. A gente tem visto o presidente Lula criticando muito a ONU enquanto organismo incapaz de promover a paz. Enfim, o senhor compartilha desse sentimento? Acha que a ONU está perdendo um pouco do papel? Bom, muita gente compartilha dessa opinião e é preciso talvez se repensar os organismos internacionais. Mas o que acontece de fato é o seguinte: o direito no nosso país, por exemplo, ele tem dente, ele morde. Se você não cumprir uma ordem judicial, a polícia vai lá e faz você, obriga você. Então existe a posição. Em direito internacional isso não existe. Por isso que as pessoas têm que se armar, inclusive o Brasil. Mas tem dente, professor. O dente das grandes potências, ele sempre feriu, eles sempre fizeram o que quiseram, desde pós-Haia. Mas isso eles vão continuar sem direito ou com sempre, direito? Né? Isso aí é na força bruta. É o direito de quem tem unha maior sobe na parede. Exatamente. Sempre, né? É por isso que o argumento, por exemplo, de armamento. Por exemplo, se discute muito a questão de armas aqui no Brasil, né? A população deve se armar? Eu digo que não. Por que não? Porque o Brasil, no pacto social que fez, estabeleceu instrumentos de controle social que não necessitam de armamento dos indivíduos. Então, por isso eu sou contra. Mas no âmbito internacional isso não existe. Então o Brasil como nação precisa se armar, o que não faz. O nosso gasto com orçamento é muito baixo e o nosso exército aeronáutico e sobretudo marinha precisa estar bem armado porque nossas reservas são offshore. No fim das contas é isso que conta, é isso que está suscitando esse tensionamento aí entre a Venezuela e a Guiana, né? Exatamente. Petróleo e riqueza. Exatamente. Mas veja, no advento de um conflito maior que você fala entre as grandes potências, sobretudo China e os Estados Unidos,
que seria a provocação de uma terceira guerra mundial. Não uma terceira guerra mundial, mesmo que o Brasil permanecesse, digamos assim, neutro, ele ainda continuaria exportando petróleo, minério e alimentos, coisas que precisam para a guerra. Obviamente que seremos alvo e nós precisamos nos defender. E o risco do Brasil entrar em algum conflito armado existe, por mais remota que exista seja essa possibilidade? A nossa política é uma política de paz, de conversar com todo mundo. A gente conversa até com a Coreia do Norte, nós temos embaixada lá, ou seja, o nosso interesse é vender e comprar coisas e enriquecer. O que nós sofremos muito é dos Estados Unidos, diversas ações que impedem, por causa da doutrina Monroe, da gente, do Brasil se tornar uma grande potência. Eles fazem de tudo para que a gente não alcance isso. Uhum. E agora estão começando de novo, né? Inclusive questionando o nosso programa de submarinos. É isso aí. A internacional é uma coisa meio complexa. Você não pode ser emotivo, tem que ser frio. Muito complexo. E não tem um aspecto somente, uma linha somente de análise. Extremamente... As questões são muito imbricadas, né? Mas eu acho que a gente pode adotar uma teoria que ajuda muito, que é a teoria da realidade. Muita gente usa outras, né? Gosta muito de falar em termos de seria tão bonito se... Mas isso não existe em relações internacionais. O que existe são relações de poder. Para a gente encerrar, doutor Zilan, tirando Venezuela, esse conflito aí, que não está armado ainda, mas enfim, entre Venezuela e Guiana, existe outro país aqui da América do Sul que possa demandar algum cuidado especial por parte dos seus vizinhos ou não? Nós temos vários conflitos territoriais na América do Sul que as pessoas não sabem, mas tem em Belize, tem Honduras, tem vários locais com disputas, inclusive que estão sendo avaliadas pela Corte Internacional de Justiça. As pessoas talvez não conheçam isso, mas existem várias disputas aqui. O país que está pacificado é o Brasil, que fez isso há muito tempo atrás, com o Rio Branco, muito competentemente, que é coisa da nossa diplomacia. Sim. É por isso que a gente pode se dedicar a ser o grande comerciante do mundo e pela paz. Então não é gratuita essa disponibilidade, essa disposição, melhor dizendo, do presidente Lula de ser de fato um pacificador, um cara que possa conversar com todo mundo e buscar uma solução mais pacífica. Eu acho que o Brasil já está na hora de fazer isso há muito tempo, porque até quando nós vamos ficar em leito gigante e adormecido em leito esplêndido? Eu acho que a gente precisa adotar a posição que a gente tem, que é uma posição importante. Agora é preciso entender que a nossa relação com os Estados Unidos é uma relação mais próxima. Por quê? Porque nós somos muito parecidos. Nós somos um país colonizado por europeus, sim, ambos os países, baseados na escravidão, ambos os países, tá certo? E muito próximos culturalmente. Então, uma tendência muito grande seria o alinhamento das culturas iguais. Mas a gente precisa criar o nosso próprio destino, né? Maravilha. Advogado Zilan Costa e Silva dando uma aula de direito internacional para nós aqui. Ele que é especialista em direito marítimo e internacional. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima. Muito obrigado a vocês, obrigado aos ouvintes e estou à disposição sempre. Igualmente, conte sempre com a gente. Muito obrigado mais uma vez. Agora 7:09 na Tarde FM.